Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos para mais uma série aí das nossas videoaulas, né? Semanais. Na videoaula anterior a gente falou da cravada de peça, de como explorar uma peça cravada, falamos também do raio-x, né? E falamos também, recapitulamos, o que é o cheque, o que é o rei afogado, né? E o que é um checkmate. O tio deu vários exemplos aí, né? Para ser seguido, né? E a gente vai ver vários outros tipos de checkmate com apenas uma jogada. A gente viu lá mais foi com a dama, né? Vamos ver checkmate com um cavalo, com um bispo, com uma torre e até mesmo com um peão, tá? Então, hoje a gente vai recapitular tipos de empate, lances irregulares e outras coisas diferentes, certo? Então, vamos ver aqui como se inicia uma partida de xadrez. Então tá aqui, ó, o tabuleiro. Antes de eu colocar minhas peças e arrumar elas no tabuleiro, eu escolhi o que primeiro? A casa de cor branca na minha mão mais forte, na direita, tá? Então, após isso eu fui montando. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta, né? E um rei de frente para o outro. Pronto, peguei o tabuleiro, posicionei ele de forma correta, arrumei as peças e agora eu vou dar início a uma partida de xadrez. Para muitos que não sabem, o xadrez é esporte, é cultura, arte e lazer, né? E o que a gente pode ver aqui? Na parte do esporte, quando a gente inicia uma partida, ou até fora, jogando com qualquer colega, dentro de casa, um parente, quando a gente inicia a partida, a pessoa fala, eu quero ser as brancas, e eu quero ser as brancas também. Então, como que a gente faz isso? A gente faz um sorteio, né? A gente pega um peão branco, um peão preto, joga para a mão de trás e pede para o coleguinha escolher o adversário. Você escolheu essa? Então você vai jogar de branca. Escolheu essa? Vai jogar de preto. Isso é um gesto democrático, né? Então não estamos aqui usando pela força. Ah, não, porque eu pedi primeiro. Não, calma aí, vamos fazer o sorteio. E na partida anterior, se você jogou de branca, você não pode repetir a mesma cor. A branca tem que ser dada para o seu outro colega. Vamos para mais uma questãozinha legal aqui antes de iniciar uma partida de xadrez. A gente se complementa um ao outro. Como? Com um aperto de mão. Boa partida para você. Boa partida para você também. E aí, as brancas, o condutor das brancas tem o direito de fazer o primeiro lance. Porque é só as brancas que dão o primeiro lance, né? Elas que iniciam-se a partida de xadrez. Então, lembrar desse respeito com o próximo, né? O xadrez demonstra isso, ó, ter o poder de reunir as pessoas, né? A sociedade, reunir grupos, né? Então, ao iniciar, cumprimenta desejando boa partida para o colega. Quando quiser ser uma cor ou outra, a gente vai fazer o sorteio, né? Pega um peão preto, um peão branco, mão para trás, pede para escolher e aí definiu. Como iniciar a partida de xadrez? Vamos ver aqui agora, dentro do tabuleiro. Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos iniciar limpando a ruazinha de duas peças com apenas um lance. É 4, peão do rei, 4, peão do rei na quarta. Porque esse lance, a gente já viu lá atrás, que permite um avanço, já tocando no cavalo. Então, todo peão avançado na quarta fileira, ele deve ser freado para não acontecer isso. Ó, com esse lance, abre a diagonal para a dama negra e para o bispo negro, certo? Com esse lance branco, a mesma coisa. Então, vamos seguir a partida de xadrez. Cavalo sendo desenvolvido, tudo com apenas um toque, tocando no peão. Cavalo desenvolve, colocando a proteção no peão. Não pode cavalo por, porque vai perder por cavalo por, né? Então, com um toque só em cada peça sendo desenvolvida. Tio, o cavalo aqui também está correto em sair? Pode sair, mas o tio falou o quê? Que cavalo num canto,
só traz desencanto, porque aqui ele domina 4 casas, enquanto aqui ele domina 8 casas, e a gente já viu isso daí lá atrás na videoaula. O tio só está recapitulando como se inicia uma partida de xadrez, tá, pessoal? Então procura desenvolver o cavalo nessas duas casas, F6, C6, C3 e F3, embora este tabuleiro aqui não tenha números e nem letrinhas, né? A maioria do que vocês vão ver hoje em dia, vocês vão ver letras e números, né? Então, essas são as casas corretas, né? Do cavalo. Então, desenvolver aqui, desenvolveu aqui. Então, ó, agora eu vou passar o bispo. Por que eu tenho que passar ele primeiro? Porque se eu faço uma jogada dessa, ó, eu prendo ele. Então, primeiro, eu passo ele já sai atacando o cavalo. Eu estou dando um toque só em cada peça e desenvolvendo cada um. É para sair capturando? Não, pessoal. É só para tirar as peças da sua casa de origem, tá? Pode sair por aqui, tio? Poderia, mas você vai colocar um bispo na frente do peão, vai logo perder um bispo que vale 3 para um peão que vale 1. Não, então a gente tem que desenvolver as peças nas melhores casas possível, tá? Pode desenvolver aqui, já avisando esse ponto lá, né? Que o tio já ensinou o checkmate do pastor em 3 jogadas, né? Então vamos lá, bispo joga aqui, né? Desenvolveu um cavalinho aqui, o cavalo saiu, né? E agora sim eu abro a diagonal para esse bispo colega sair. E ele vai sair já aqui nessa casa cravando o cavalo, porque atrás do cavalo tem uma dama. Então se o cavalo sair daqui, vai pegar a dama, né? Então, ó, eu desenvolvo aqui, abro a casinha aqui, ó, para o outro bispo sair agora, né? Esse daqui que já saiu, ó, uma casa boa para ele vir aqui, porque aqui ele perde o peão, aqui ele perde o peão, e aqui ele fica passivo. Então é melhor colocar ele de uma forma ativa, já tocando os bispos. Se quiser futura troca, já fazer e troca justa, 3 pontos por 3 pontos, né? E ó, lentamente as peças vão sendo desenvolvidas, né? Com um toque só em cada uma nas melhores casas. Então, ó, um pulinho com a dama para frente, um pulinho com a dama para frente. E a gente chegou na tão sonhada posição do roque, um movimento especial que a gente também já viu na aula passada. Então, seguro no rei primeiro, se eu quiser fazer o pequeno roque, 2 passos. Se eu quiser fazer o grande roque, também 2 passos só. 1 passo, 2 passos. Puxei a torre, 1 passo, 2 passos, roque grande. Puxei a torre. E agora é só terminar o desenvolvimento das peças. Essa peça quer jogar, essa peça quer jogar. Vamos centralizar as torres, ó. Para quando houver uma abertura de peão, torre e dama já está posicionada. Então, ó, aqui acaba e finaliza o andar de uma partida, o começo de uma partida. Então, só para recapitular, antes de tudo, ver a posição do tabuleiro, antes de arrumar a peça. Casa branca na minha direita. Arrumei as peças, vou para o início de cada peça, cada movimento. Um toque só em cada uma. Se eu pular 3 vezes com a mesma peça, meu adversário desenvolveu 3 peças nas minhas costas. Na borda do tabuleiro é legal desenvolver o cavalo? Não, porque ali ele domina 4 casas. E na casa central aqui em F3 ele vai dominar o dobro, 8 casas, certo? Então todas as peças fez, protegeu o rei, a casinha segura para o rei rocou. E agora vocês vão começar um novo processo. Ah, posso simplificar? Pode. Posso começar aqui atacando com um peãozinho o bispo? Pode. Porque se ele fizer um outro movimento, na próxima eu pego o bispo. Pode começar atacando o bispo? Pode. Se na próxima ele fizer uma jogada aqui com o peão, deixou o bispo, vai perder uma pecinha. Então agora vai da criatividade de vocês, certo? Bispo por, né? Pode começar as peças sendo simplificadas. Bispo por cavalo, dama ou peão por bispo, né? Então, pessoal, agora a gente vai sair daqui
e a gente vai para o quadro ver uma matéria diferente, ver uma matéria que já foi dada nas aulas anteriores, tá? Que é a recapitulação. Então, vamos para lá. Vamos falar aqui, nesse diagrama, de tipos de empate, né? Então, ó, vou citar aí alguns para a gente poder recapitular. O número 1, empate por comum acordo. Chegou em uma certa posição, fizemos alguns lances. Eu quero oferecer o empate para o meu colega, eu vou, estico a minha mão e falo, aceita empate? Se ele apertar a sua mão e falar que aceita, não pode mais voltar atrás. Ficou meio ponto dado para você e meio ponto dado para ele. A partida empatou. Se for em um campeonato, é só levantar o dedinho, o árbitro vai vir até a mesa e vai falar, ó, o que aconteceu aí, tabuleiro número 1, tabuleiro número 2? Aconteceu que a gente empatou. Mas empatou como? Empate como um acordo. Eu ofereci o empate a ele, ele aceitou. Apertou minha mão. Você só tem direito a oferecer empate 3 vezes durante uma partida. Passou disso, não pode mais oferecer empate. Porque senão ficaria assim, toda hora você empate, aceita empate? Não, aceita empate? Não, aceita empate? Não. Você não pode toda hora ficar oferecendo empate, né? Então existe um limite, uma regra de quantas vezes você vai poder oferecer empate ao seu adversário, tá? Então, chegou aí, você ofereceu empate. Então, empate com um acordo, a gente já viu. Empate por insuficiência de material, né? Vamos supor, vamos pegar só, tirar aqui, ó. Só sobrou rei com rei, um tabuleiro. Então, só sobrou rei com rei, a partida empatou, tá? Segundo tipo de empate já dado aí, tá? Então, vamos ver aqui um outro tipo de empate que se chama empate por cheque perpétuo. O que é cheque perpétuo, tio? É uma sequência de cheque que não vai acabar nunca. Vai ficar jogando até no outro dia aquela mesma posição. Então, isso é o nosso terceiro tipo de empate, que se chama cheque perpétuo. Olhe bem aqui o diagrama que foi montado. E aqui a preta está na vez dela jogar. Mas não ensinaram o condutor das pretas a dar checkmate. Aqui tem checkmate uma só jogada, o negro. Então, olha só. Rei não pode vir para essa coluna por causa da dama. Rei não pode pisar nessa diagonal por causa da dama. Então, ele só tem essa casa para se movimentar. Então, se eu venho aqui e pego essa única casa dele, descendo com a torre, isso é um checkmate. Acabou a partida, né? Não pode, diagonal. Não pode permanecer, né? Mas não ensinaram ele a dar checkmate, ele fica assim, ó. Esse é o cheque perpétuo, tá? Nosso terceiro tipo de empate. Cheque, a única casa que o rei tem para ir. Não pode permanecer na horizontal, não pode. Então ele vem para a coluna de cá. Aí ele vem novamente para a coluna de cá. Uma repetição. Aí ele desce de novo. Ele complementa a mesma casa, porque só tem essa. 2 repetições, né? Aí ele vem para cá. Vem para cá. E quando ele dá a terceira repetição da mesma casa, que foi 1, 2, 3. Ele repetiu 3 vezes a mesma casa. Então o nome desse tipo de empate é cheque perpétuo. Senão ia ficar a vida inteira jogando. Cheque, cheque, né? Para não acontecer isso, foi estipulada uma regra, né? Que se repetir 3 vezes a mesma casa, é repetição de lance. O outro tipo de empate é bem simples. É a contagem de 50 lances. Ó, a preta tem isso daqui e o rei tem isso daqui. A contagem dos 50 lances, pro branco, só pode começar quando ele tiver só com o rei. Se ele tiver um peãozinho no tabuleiro, um peãozinho bloqueado, né? Ou um bispo, ou um cavalo, ele ainda não pode começar a contar. Só se ele não tiver peça nenhuma, aí ele pode abrir a contar, certo? Então vamos lá. Aqui, não é porque ele tem mais material que eu estou com o rei, que eu
serei obrigado aqui a ter a vitória. Não, eu ainda vou ter que provar que eu aprendi da checkmate. Eu vou ter que dar checkmate com a dama, tá? Com os peões sendo promovidos, com trazer o rei, né, para ajudar na batalha. Isso a gente vai aprender como encurralar o rei mais lá para frente. Então vamos ver contar os 50 lances como que procede. O tio não vai contar 50 lances não, tá? O tio só vai contar 3 lances como exemplo. Então é assim, ó. Joguei, ele jogou. Eu joguei uma. Jogou, joguei 2. Jogou, joguei 3. Jogou, joguei 4. É assim que funciona. Então, ó, ele vem aqui e jogou. Eu joguei. Abri uma contagem. Ele não sabe dar checkmate. Deixou o rei lá parado e os peões. Deu cheque. Eu vim aqui. Ó, aí ele veio, deu cheque aqui. 3. Deu cheque aqui. Eu, ó, 4. Deu cheque aqui, ó. Eu 5. Então, quando chegar a 50 lances, empatou a partida. Meio ponto para cada um. Isso é contar de 50 lances, se conta dessa maneira. Jogou, joguei, uma. Jogou, jogou, 2. E assim por diante. Então, o correto aqui seria trazer mais material, deixar o rei cortado, né? Botou o rei cortado aqui, nunca mais ele vai poder passar para o lado de cá, né? E aí, peão vem, peão vem, peão vem, peão vem, e ó, transformou em outra dama. E aí é só fazer o mate da escadinha que a gente viu lá atrás, com 2 torres, né? Pode promover uma dama que ela também faz o papel da torre e vai acontecer o checkmate, certo? Então, aqui, pessoal, a gente já viu 4 tipos de empate, né? Então, aqui nós vimos o empate como um acordo, a contagem de 50 lances, o cheque perpétuo, né? E a insuficiência de material, né? Por exemplo, ó, um cavalo só, ele não dá mate no rei adversário. Então tá aqui, ó. Então, ele não vai conseguir dar mate nesse rei. Ó, por mais que ele consiga dar um cheque, o rei vai fugindo, né? Então, ó, o rei vai andando no tabuleiro todo. Ó, aqui não, nem pode que deixa, então vem pra cá, então, ó, ele já começa a fugir. E aí ele tá o quê? Ele tá contando, gente, 50 lances. Por quê? Ele pode começar a contar? Pode. Por quê, gente? Porque ele tá sozinho, ele tá só com o rei, não existe mais peão, não existe um bispo ou um cavalo para ele. Então ele começa a passear, de preferência não se prender nos cantos do tabuleiro, porque no centro do tabuleiro ele tem mais casas para poder andar do que ele se prender nas bordas, tá? Então, isso daí é mais um tipo de empate, assim como o nosso primeiro tipo de empate que a gente viu, que é o rei asfixiado, o rei afogado, onde o rei não tem lugar para se movimentar. Então, vamos lá, fechamos aí com esses tipos de empate, empate por insuficiência de material, contagem de 50 lances, cheque perpétuo e comum acordo junto com seu adversário, né? Agora a gente vai finalizar aqui a nossa aula de hoje com a recapitulação de lances irregulares. O que seria lances irregulares? Eu posso pegar aqui e fazer essa jogada aqui, a dama está aqui me dando cheque, eu posso vir aqui e capturar essa peça me dando cheque? Não, por quê? Porque eu estou aqui, ó, colocando um rei de frente para o outro, né? Então, permite isso? Não, o rei tem que ter uma casa de intervalo um do outro, tá? Então, tá em xeque e tem que sair. Então, um rei nunca pode, de maneira nenhuma, encostar um no outro. É lance regular. Então, nosso primeiro lance regular é esse. Qual que seria nosso segundo lance regular? Ué, eu pego um cavalo aqui, né? O rei tá aqui, né? Eu pego o meu cavalo, tô aqui, eu quero dar um cheque nele, eu vou dar um L gigante. Olha onde que estou contando um L aqui. Cá embaixo. Não, 3 casas só que o cavalo anda. Então isso aqui é um lance irregular. Eu nunca posso fazer um lance irregular que não seja esse. Qual que é o outro lance irregular? Eu posso rocar depois que o rei mexeu? Não. Eu posso jogar xadrez se joga com as 2 mãos? Não, com uma mão só. Eu posso rocar passando por cima de uma casa ameaçada? Não. Então, são alguns tipos de lances regulares que, se você fizer, você toma uma punição em um campeonato.
2 punição, você perde a partida, certo? Eu posso ficar falando com o meu colega em campeonato, direto, batendo papo com ele, não, porque o xadrez é jogado em silêncio. O coleguinha está pensando, raciocinando, como elaborar uma rede de checkmate, né? Então, a peça tocada, ela é uma peça jogada. Então, toquei no meu cavalo, sou obrigado a jogar com o cavalo, né? Então, entra aí. Ah, tio, mas eu poderia tocar no cavalo e não jogar? Se você quiser tocar numa peça porque ela está fora da casa, ela está aqui no meio de 2 casas, você quer ajeitar ela para a Casa Branca, você tem que pedir licença para pôr a mão na peça. Ou a palavrinha que se usa nos livros, né? Na parte didática aí, de tudo quanto é livro, que se chama a palavra em francês, né? Jedube ou jadube, né? Então, jadube, ele está pedindo uma permissão, está pedindo uma licença para você arrumar aquela peça que ficou fora do quadrado, tá? Então, peça tocada é peça jogada, não pode fazer lance regular, colocar um rei de frente para o outro, não pode rocar por cima de casa ameaçada, não pode tocar num rei, rocar depois que o rei tiver mexido, né? E assim por diante. Então, primeira coisa, ver a arrumação das peças no tabuleiro, né? E vários outros lances regulares a gente vai ver com o decorrer das videoaulas. Pessoal, um forte abraço para todos, fiquem todos